que o Senhor está nos ensinando? O jejum que agrada a Deus, quando você aflige a sua alma, quando você verdadeiramente faz com amor ao próximo, quando você abandona a vida de pecado, quando você ressignifica a direção que você está andando, o que você está falando, o que você está fazendo, onde você está pisando, o que você está pronunciando, o que você está pensando. Quando nós fazemos tudo aquilo que não agrada a Deus, é a Bíblia diz que tudo que eu e você fizer sem fé já é pecado. Tudo que nós manifestar sem fé já está no pecado. Por quê? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a quem? Então o que nós estamos aprendendo com o jejum? Tudo que você faz com coração verdade, sem interesse, Deus aceita como jejum. Olha só o que está escrito no 7. No próximo, no 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua. Tudo que eles queriam receber. O Senhor falou assim: pratique o jejum a qual me agrada. E Ele está dizendo no 8: então romperá a tua luz, ou seja, quem é a luz que rompe? Você vai brilhar. Quem é? Nós brilhamos através de quem? Do Espírito. Então o Espírito Santo verdadeiramente brilhará em vós. Então romperá a tua luz, porque Ele está dentro. Então Ele tem que se manifestar. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Por que brotará? Porque está dentro. O Espírito Santo está. E por que a cura se brotará? Porque eles estavam enfermos, doente, espiritual. Então necessitava de manifestar, de brotar a direção do Espírito. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. O que é a tua justiça? Deus estava falando dele mesmo, da santidade dele. A tua justiça, ou seja, o meu Espírito vai diante de vós. Quem está entendendo? O meu Espírito vai te guiar. O meu Espírito vai te justificar. Olha lá. Brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quem vai mexer? Quem vai tocar naquele que a glória do Senhor está na retaguarda dele? Alguém consegue tocar nesse? E o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor manifesta também na tua vida é a presença do Espírito nos guiando, retaguarda. O Espírito Santo, se você ler, ele não veio falar nada dele mesmo. Ele só veio apresentar, ele só está na terra, só está em nós, para nos apresentar o reino e nos ensinar a palavra e a manifestação do poder da palavra. E como que eu vou entender a voz, como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Humilhando a minha alma, jejuando e praticando toda boa obra. Humilhando a minha alma, toda boa obra, toda boa obra. Diga assim, fazer o bem. Então vai lá, tá? Para a gente não fugir. Vai lá em Gálatas, filha. Gálatas 6. Toda boa obra. O Espírito Santo é maravilhoso. Gálatas 6, 9. O Espírito Santo nos ensina e nos ajuda a fazer o bem. Nós não fazemos de nós mesmos. Olha só, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o quê? Fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Deixa eu te falar algo. Você ouvindo a palavra, você jejuando, você orando, você está fazendo o quê? O bem. O bem para quem? Para você mesmo. E aí você vai conseguir dar aquilo que você tem. Só pode dar aquele que tem. E não nos cansemos de fazer o quê? O que o murmurador fala? Mais um dia para a igreja. Mas hoje tem culto, será que vai demorar? Mas tem culto hoje, o murmurador. Ele não está entendendo que é Deus que está cuidando dele, sim ou não? Que naquele momento ele está fazendo
o bem. O murmurador ele não vê a mão de Deus em nada, a glória de Deus em nada. Porque ele é religioso. Ele só conhece práticas religiosas. Ele não tem intimidade com o Espírito. O murmurador é assim. Eu, particularmente, eu me distancio. Eu não suporto murmurador, não suporto. Porque entra uma tristeza dentro de mim. Quando eu vejo a pessoa murmurando, entra uma tristeza dentro de mim. Às vezes a bispa fala de algo que precisa, eu já saio de perto. Pela maneira que às vezes ela expressa. Ah, mas isso, só o fato dela falar, o Espírito Santo está em mim, eu já sinto uma tristeza, aí eu volto e corrijo ela. Hoje em dia, glória a Deus, fala, né? Escapa alguma coisa, já melhorou 99%. Mas quando fala algo, o Espírito que está em mim, ele se entristece. Porque abre uma porta para coisas negar, aí depois não sabe de onde vem tanta situação. Aí depois fica chorando, Senhor, me ajuda, ai Senhor. Você está chorando por quê? Você está liberando palavras. Você já abriu uma porta onde Deus já tinha fechado. Aí depois vai orar, não vou orar, ou vou fazer qualquer outra coisa, né? Como dizem afora, mas o alvo é orar. E por que não muda? Aí vê às vezes resultado no próximo, que é o resultado em si. Mas eu também sou filho de Deus. Filho de Deus, coisa nenhuma, você é criatura. Filho de Deus obedece a palavra de Deus. O Filho de Deus anda pelo Espírito. O Filho de Deus, ele pratica os mandar. E eu te mostro na Bíblia. Na Bíblia, o que o demônio diz? Você também é filho de Deus. Está no pecado, mas você é filho de Deus. Criatura, um filho. A Bíblia diz, seja santo porque eu sou. O Filho de Deus anda no caminho de santidade. Os filhos de Deus, ele aflige a alma dele. Qual é o exemplo? Qual é a referência? Acabamos de ler em Salmos. Davi, um homem segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus. O que ele fazia? Ele pecou? Sim, pecado de morte. Mas quais eram as práticas de Davi? Afligia a sua alma para ouvir a voz de quem? Então os filhos de Deus não é o que prega. Está pregando é filho de Deus. Está falando de Jesus é filho. Não conhece Bíblia. Os filhos de Deus, ele anda pela palavra. Pela palavra. Por isso que a palavra dos filhos não volta vazia. Por que não volta vazia? Porque o Espírito de santidade, o Espírito Santo de Deus, habita nele e conduz ele. Por isso que eu te digo, não saia fazendo aquilo que Deus não conduziu você a fazer. Vai jejuar hora antes e pede direção para o Espírito e ele vai te conduzir, ele sabe o que você suporta. Não sai fazendo voto de tolo. Vou jejuar 15 dias. Não aguenta nem 2 dias, não aguenta nem meia hora. Aí sai falando que vai jejuar 15 dias. Daqui a pouco, Senhor, o Senhor conhece, né? Eu vou entregar. Mas só faz 10 horas que você começou o jejum. Voto de tolo. Por quê? Porque não orou antes. Não orou antes. Porque vai vir ataque, vai vir aflição, vai vir situações, você pode ter guerra travada com o demônio. Nunca vivi isso quando eu jejuava. Meu último jejum de 7 dias na água, na noite eu vomitei sangue. Mas eu recebi um ataque das trevas. E aí vinha a voz, 10, 11 horas da noite, eu ia entregar no domingo aqui pela manhã. Pela manhã não, meio-dia, depois da Santa Ceia. A voz falou assim para mim, depois que eu tomei um banho, suando frio, fui deitar. Entrega. Eu falei, eu não vim até aqui para entregar. Entrega, você não vai aguentar. Eu falei, eu vou até o final. Agora, se o Espírito de Deus falasse para mim, entrega, filho, aí eu entregava. Mas uma voz que não vinha do reino tentou me corromper no meu propósito. De lá para cá, eu sei o que eu recebi de Deus. Eu sei o que Deus fez na obra e na minha vida espiritualmente. Eu sei o que Ele me deu espiritualmente. Por quê? Porque aquele jejum eu fui conduzido por Ele. Então aquilo que não dói em você, que não significa nada para você, como você quer entregar para os outros, que você quer entregar para Deus? Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não
houvermos desfalecer. 10, põe no 10, filho. Então, enquanto temos tempo, façamos o que, igreja? Enquanto temos tempo. Porque o tempo para mim e para você está o quê? O tempo está passando, filho, o tempo está correndo. Olha lá, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Mas principalmente, primeiramente aos domésticos do quê? É mais ou menos assim a reunião de obreiro que eu falei. Às vezes eu quero viajar, eu quero ganhar alma, vai. Eu quero ir lá para Minas, após ganhar alma lá em Minas. Você não está ajudando nenhum irmão que está do teu lado aqui? Eu quero cultuar lá na igreja em Mairinque. Espera aí, mas você não está em comunhão nem com o irmão que está todo dia com você aqui? Como que você vai ganhar alma do lado de lá? Quem está entendendo? O que a Bíblia está dizendo? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos do quê? Isso é igreja. Eu tenho que me preocupar com aqueles que querem o reino de... E os demais, nós vamos evangelizar, nós vamos ganhar. Vamos cuidar também. Mas primeiro eu tenho que cuidar dos que estão dentro. É o que a Bíblia diz. Mas principalmente aos domésticos do quê? Aqueles que estão dentro. Se chegar aos meus ouvidos uma necessidade... Ah, mas é a irmã, apóstolo. Que irmã da igreja, está no culto lá. Vamos resolver. Vamos resolver logo o problema dela. Eu não durmo enquanto não resolver. Tem que resolver. Porque quando Deus nos permite participar de uma necessidade do irmão, Deus vai olhar e vai sondar a nossa fé. E se nós não agir de misericórdia, quando chegar o seu dia de pedir misericórdia, não vai ter. Então, eu não suporto. Quando chega algo no meu ouvido... eu já tenho que dar um jeito imediatamente. Já resolve logo. Ah, a gente dá um jeito. Porque se chegou é porque Deus sabe que a gente vai conseguir suprir. Quem está entendendo? É assim que a Bíblia nos ensina. É assim. Você tem que olhar para o seu irmão. Está tudo bem? Está tudo bem. Senti tua falta. Você não veio para o culto. Estou orando pela tua vida. Se tiver alguma coisa que eu possa compartilhar, você tem que sempre se preocupar. Isso também é jejum. Apóstolo, mas eu não tenho intimidade. Ora por ele. Acabou, falou assim, estou orando pela tua vida. Não sei por que Deus me visitou, estou orando pela tua vida. Olha o que está dizendo em Gálatas. Os domésticos da fé, aquele que está em irmandade, aquele que está com... Aí muitos falam assim, estou jejuando, estou em santidade. Aí chega uma necessidade, ele faz de conta que não ouviu. Mas diz que está em santidade com Deus. Aí chega uma necessidade, ele faz vista grossa. Deixa eu te ensinar também. Não seja roubado por Satanás. Só faça aquilo que o Espírito Santo te conduzia a fazer. Porque tem muitos rebeldes que quem prova é Deus. Quem está entendendo? Tem muitos que é Deus que está lá, dando a porção de cada, como diz a Bíblia. A bispa diz que tem pessoas que ela tem que viver com a porção de cada dia. Que se der a mais, ela se perde. Então tem pessoas que Deus dá dosado. Não sobra e nem falta. Quem está entendendo? Porque naquele momento Deus está tratando. Deus está ensinando. Quem está recebendo a palavra? Vou encerrar em Jó. Vai em Jó 11, filha. Quem está aprendendo o jejum, igreja? Quem está entendendo o verdadeiro jejum? Jó 11, filha. Põe lá em Jó 11, 17. Olha só, Jó 11, 17 que vai dizer. A tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Meio-dia é claro, sim ou não? Então, olha lá. A tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, ou seja, escuridão em alguma área da sua vida, ou uma necessidade, ou uma luta em alguma área da sua vida. Alguma área ainda está escuro. Meu Deus, eu preciso de uma resposta nessa área. Ainda que haja trevas, será como o quê? Como amanhã. Pelo amanhã. De vez em quando está como de manhã? Nublado? Sim ou não? Ainda que seja de trevas, será nublado. Você vai conseguir enxergar. Você não vai ficar na escuridão.
Ainda que você esteja passando por um momento difícil, Deus vai te mostrar a direção que eu e você devemos andar. Ou seja, você não vai ficar só, nunca. Olha só o que vai dizer no 18. E terás confiança. Terás o quê? Porque haverá o quê? Esperança. Terá confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousará o quê? Ou seja, não vai ter medo. Olha essa palavra que o Senhor me dava. Terás confiança porque haverá esperança. Espera aí. O meu dia de treva não tem escuridão, ele fica nublado. Porque eu tenho confiança que Deus é eu tenho confiança que Deus está me vendo. Eu tenho confiança que Deus sabe das minhas necessidades. Então, a nossa parte é só continuar confiando e obedecendo. Para muitos é treva. Para muitos está difícil. Meu Deus, está difícil. Chega perto de pessoas, meu Deus, como está difícil. Aí eu dá vontade de falar assim, para você. E se está difícil para você, que você está em rebeldia. Alguma coisa você não está agradando a quem? Aí, filho, o que era luz virou trevas. Mas aquele que está em obediência, peraí, como é que está, apóstolo? Não está claro igual meio-dia, mas está nublado. Eu estou enxergando ainda, quem está entendendo? Mas treva não. Por que não? Terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás o quê? Você vai olhar em volta e vai falar assim, independente do que eu estou vivendo, eu tenho só que agradecer, porque eu estou melhor do que muitos. Quem está entendendo? Você vai olhar em volta e vai dizer assim, verdadeiramente Deus é fiel na minha vida. Quem está entendendo? Deixa eu te falar algo aqui para a gente se ferrar, para a gente orar. Quando você for jejuar, quando Deus te levar a jejuar, faça essa prática só você e o Senhor. Não comente, não fale nada, a não ser com a sua esposa. Quando o casal for jejuar, um é necessário comentar, concordar com o outro. Porque tudo que ligares na terra é ligado na onde? Amém? Então o casal, Deus vê como um só. Se você falar, o Caio fala assim, vou jejuar 5 dias. Aí a Thaís fala, não, nem jejue. Nem jejue. Porque Deus não recebe. Amém? Deus me deu uma palavra ontem, mas deixa para outro dia. Depois vocês vêem lá, 1 Pedro, vê no particular. 1 Pedro 3:7. Depois vocês oram lá. Depois vocês vêem lá. Se eu não estiver enganado. Ontem de madrugada no monte, Deus me deu uma palavra referente ao casal. Então tudo que você for fazer, entre em concordância. Apóstolo, mas eu tô em Cristo, a pessoa não. Mas comunica. Fala assim, estou em jejum aí, eu vou ficar separado tantas noites. Amém? Estou em jejum. Vou me separar aqui, tá ok? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então entra comigo também, vou entrar na água e no pão. Tem hora que tem jejum que a bispa não aguenta. Aí ela fala assim, eu não vou entrar do jeito que você está, mas eu vou entrar de outra maneira. Eu falei, então tá bom, filha, só de você entrar já está comigo. Você quer vencer em toda maneira de viver? Faça o seu jejum. Tá certo, Carol? 1 Pedro, onde eu falei? 3:7, entendeu? Isso aí é para os varão que ora, mas não lê essa palavra aí, a oração dele não sobe. Ele só ora, a oração dele não sobe. Então veja bem, o que o Senhor quer nos instruir? A chave da minha e da tua vitória, a Bíblia vai dizer, tem casta de demônio que só sai com o quê? Então tem coisa que você está guerreando aí, você só vai vencer se você entrar no jejum. Tem coisa que você está lutando, guerreando, não é com a força do seu braço, com o seu conhecimento. Jejum. Jejum e oração. Jejum e oração. Apóstolo, eu não consigo fazer um jejum prolongado, faz de dias.